Bom dia a todos, tudo bem? Léo Borne aqui, estamos começando mais uma live do Fladem Brasil e vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar para poder chamar o resto dos nossos convidados. Quem for entrando, deixa um comentário ali. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente tem a nossa live com o tema de tecnologias de apoio para o ensino de música à distância. Nossa primeira parte. E hoje a gente vai contar com a participação do Daniel Reginato e do Matheus Ferreira, ambos residentes em São Paulo, e vão compartilhar um pouco das experiências deles, de como eles têm solucionado a questão do ensino de música na prática deles, à distância. Bom dia, Miriam. Bom dia, Delfina. A Delfina aqui tá todos os sábados com a gente também, né? Muito legal. Bom dia, Ana. Oi, Eliette. Quanto tempo que eu não te vejo? Bom dia, Léo, meu xará. Olha a Claudinha aqui. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Bom dia, Fabrício. Então, a nossa primeira, quando daqui a pouquinho a gente já vai começar a colocar online, mas a nossa primeira participação hoje é do Matheus Ferreira, e ele vai falar um pouquinho sobre uma plataforma que ele desenvolveu junto com o pai dele para auxiliar a dar aulas de música, né? Onde cada professor de música pode ter seu espaço lá e ter um suporte na questão tecnológica de como poder dar suas aulas nessa plataforma, né? Que se chama plataforma Songster, uma plataforma 100% brasileira. E o Daniel, ele vai fazer uma atividade com a gente no Padlet, que eu não conhecia, eu fui conhecer depois que eu fui ler essa proposta do Daniel, né? Onde ele está utilizando esse aplicativo, o Padlet, para poder fazer uma espécie de mapa mental, poder fazer ensaio, poder utilizar recursos né? Para auxiliar na interpretação, no caso dele, com coros, né? Mas pode ser utilizado com vários contextos, né? Bom dia, Edu. Bom dia, Maria Tereza. Maria Tereza Reginato, deve ser parente do Daniel. Vamos esperar mais uns minutinhos só para a gente poder. Só para ter mais um pouquinho de gente e a gente já começa com a nossa participação do Matheus e do Daniel. Lembrando que essa ação do Fladem Brasil, né, se chama Fladem Brasil Online, é composta de duas atividades semanais, né? Uma às terças-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília, né? Nessa ação, temos alguns convidados que escreveram os boletins do Fladem Brasil de 2018 e 2019, e eles estão compartilhando as visões deles, tanto desses boletins e como isso está se vendo, como isso está se modificando, como isso está se tornando cada vez mais importante nesse contexto que estamos vivendo de pandemia, né? De isolamento, de cuidado com a saúde, né? E nos sábados,
nós temos essa atividade das práticas pedagógicas, onde nós estamos trazendo pessoas que se inscreveram através de um edital, uma chamada, para compartilhar soluções, né, seja de atividades, seja de plataforma, seja de aplicativo, seja de software, seja de uso do mundo virtual, soluções estas para poder melhorar, para poder implementar as aulas de música online, né? E nessa nossa live de hoje, eu vou estar moderando, né? A gente pode fazer perguntas ali nos comentários do Facebook, diretamente ali pode fazer alguma pergunta, e depois, primeiro o Matheus vai expor, e depois que o Matheus expor, a gente vai ter uns minutinhos para tirar algumas dúvidas, para perguntar algumas coisas específicas, daí a gente pode utilizar esse espaço para fazer as perguntas. Depois que o Matheus expor, o Daniel vai também fazer a parte dele, né, também 15, 20 minutinhos de fala, e a gente pode fazer as perguntas também com respeito ao que ele apresentar. No final, a gente junta os dois e a gente pode fazer perguntas para os dois, né, de maneira mais geral, ou também mais específica de alguma coisa que não foi tratada nesses primeiros momentos. Quem mais está entrando? Entrou a Maria Tereza, que eu já tinha comentado. Bom dia, Daniel. Buenos días, Mariel. ¿De dónde sos? Yo todavía no te he conocido. Maria Vitória, bom dia. Dulce, bom dia. Magda também, bom dia. Tabata, bom dia. E a ciranda de todos os sábados, né? Vou justificar, vou ser sincero que sábado de manhã não é fácil para mim, mas a gente se esforça e está aqui. Né? O pessoal, a gente pensa que começa às 10, não, mas para quem está aqui participando da live, começa antes, porque a gente tem que testar todas as coisas para ver se não dá nenhum erro, para ver se consegue compartilhar a tela, se o áudio está funcionando, né? E ainda assim podem acontecer erros. Se por acaso vocês notarem alguma coisa do tipo o áudio está muito baixo, ou está com muita interferência, ou está cortando, comentem aí para a gente poder também saber, porque muitas vezes a gente não tem o feedback, né? A gente não está assistindo a live junto com vocês, a gente está fazendo, mas não está assistindo. E sabendo isso, a gente tem feedback e pode tentar solucionar aqui à distância. Ah, muy bien, Mariel, desde Perú. Tengo muchos amigos queridos aí em Peru. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fernando. Então, vamos colocar aqui os nossos participantes, o Daniel e o Matheus. Beleza, bom dia, bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Daniel. Tudo bom aí, gente? Beleza. Olá, bom dia. Prazer estar aqui. Que maravilha. Bem-vindos e muito obrigado por participar dessa ação com a gente. Essa ação, como a gente estava comentando antes, é uma ação, né, solidária de construção de redes, uma ação onde a gente compartilha os nossos conhecimentos e a gente acaba também aprendendo muito, muito. Esse é um dos propósitos, um dos princípios que está nos princípios do Fladem, que o Fladem é uma rede solidária, né? Então, esse é o nossa grande proposta, né? Que a gente possa também fazer uma educação musical, que a educação musical é parte do ser humano, a música é parte do ser humano, a educação musical deveria ser um direito de todos, né? Então, hoje nós temos a nossa primeira live falando especificamente de tecnologia, né? Semana passada a gente teve uma live falando sobre atividades para a educação musical infantil, e essa semana a gente vai falar especificamente de tecnologias que apoiam o ensino de música à distância. Nós vamos ter hoje uma explicação de duas plataformas, né? Uma que é 100% brasileira e outra não. A Songster, que é criada
pelo Matheus e pelo pai dele, como um apoio, um suporte para o ensino de música virtual, né, como se fosse uma espécie de sala de aula virtual, e o Padster, que é uma aplicação, um aplicativo, um software, o Daniel vai nos explicar melhor a característica dele, onde a gente pode determinar um tema, fazer mapa conceitual, fazer gravação de vídeo, fazer notas, tipo notas ao programa, fazer comentários, construir wikis ou textos colaborativos. É uma plataforma bem completa. Eu não conhecia, eu fui conhecer só agora, quando eu vi a proposta do Daniel, né? Então, bem-vindos aos dois. Obrigado pela presença. E a gente acho que já pode começar, né, com a proposta, a falar um pouquinho da Songster, né? Beleza. Podemos? Podemos. Eu vou começar com... Só vou te apresentar antes, deixa eu te apresentar. Opa, desculpa. Daqui a pouco o Daniel vai sair dali para o Matheus poder ficar mais tranquilo. Então, o Matheus Ferreira é natural de Florianópolis, né? E ele fez o bacharelado em piano lá na Universidade Estadual, na UDESC. Durante a graduação, ele participou de muitos grupos e projetos de pesquisa e publicou esses trabalhos em congressos, especialmente na área de música popular, né? No ano passado, ele se mudou para São Paulo para trabalhar com música, né, e continuar a formação como pianista, e ele está fazendo essa formação dentro da área do piano popular na EMESP Tom Jobim, e tem trabalhado com grupos instrumentais e sendo pianista desses grupos e acompanhando cantores e cantoras, né. Também faz produção de teatros e circo e leciona piano além de tocar, ter sua carreira solo. E desde que ele estava lá na UDESC, desde que ele estava, na realidade, em Santa Catarina ainda, ele começou a desenvolver uma plataforma que se chama Songster. O pai dele também auxilia nessa parte tecnológica, né? E ela acabou virando hoje uma plataforma onde os educadores musicais podem ter tipo uma espécie de sala de aula, né? Como se a Songster fosse uma escola de música onde hospeda várias salas de aula e os professores têm total autonomia de desenvolver o seu trabalho lá dentro, com o suporte técnico da Songster. Então, agora a gente deixa a fala para o Daniel. Lembrem que qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, deixem ali do lado que, na medida do possível, a gente vai respondendo. Beleza. Ô, Léo, obrigado pela apresentação aí, não esperava, muito obrigado. Então, bom dia a todo mundo. Eu me chamo Matheus, como o Léo apresentou aí, e tenho essa formação, muito obrigado pela apresentação, e sou um dos sócios agora da Songster, né, que é a empresa que providencia infraestrutura e suporte especializado para o ensino e aprendizado de música aqui pela internet. E faz parte do nosso propósito, já tem um tempo, discutir o ensino e aprendizado de música pela internet, e por isso a gente fica bastante feliz de poder apresentar um pouco da nossa experiência por aqui e também aprender com essa comunidade aqui do Fladem Online. A fala que eu preparei é em torno de 20 minutos, eu vou me esforçar aqui para a gente manter o nosso protocolo. Já tem uns 3 anos que a gente trabalha com ensino e aprendizado de música pela internet, investigando, experimentando diferentes modelos por aqui, como videoaulas, modelos híbridos também, de aula presencial com algum apoio pela internet. E agora a gente está nesse momento de adaptação de uma sala de aula para o ambiente de internet, né? Especificamente no ambiente no contexto da música. Em cada uma dessas etapas, a gente contou com diferentes musicistas, professoras, professores de música, também profissionais de outras áreas, como mentores, colaboradores e também como sócios. No início de 2020, a gente já estava numa etapa de teste avançado da nossa etapa atual, em que a gente implementou a ferramenta do Moodle, já muito usada mundialmente, né, para construir o nosso ambiente de ensino e aprendizado de música pela internet. No final de março de 2020, grande parte da comunidade de musicistas do Brasil já tinha sido afetada por esse contexto de reclusão que a gente está passando agora, né? E estava impossibilitada de manter uma parte expressiva da sua renda e depositando iniciativas, esperanças em coisas como vaquinhas online, algumas iniciativas bem pouco estruturadas de monetização de material já disponível online e ferramentas não especializadas para ensino-aprendizado de música pela internet para dar aula, né? Então a gente identificou essa dor, como a gente gosta de falar por aqui, essa necessidade, que não é inédita, mas agora está muito agravada, né? Da gente ter uma boa estrutura e preparo para trabalhar pela internet.
Então a gente viu a oportunidade de apoiar a comunidade de musicistas e professores de música, abrindo gratuitamente a nossa ferramenta e o nosso atendimento, claro, criando salas de aula online privativas para que essas pessoas tivessem uma boa estrutura para continuar trabalhando e retomar esse pedaço da sua remuneração. Então essa abertura foi feita no dia 3 de abril, em que eu postei um vídeo nas minhas redes sociais, descrevendo um pouquinho de como está o ambiente de sala de aula e também me colocando à disposição, era um vídeo curto, alguma coisa como: quem precisar do ambiente privativo online para dar aula, me manda uma mensagem inbox, a gente faz uma videoconferência e cria o seu espaço por ali. Então, no dia 1º de abril, um pouquinho antes dessa abertura que eu acabei de comentar, né, eu e meu pai, que é outro sócio da Songster, como o Léo já falou, a gente fez uma videochamada para um último teste interno, em que a gente criou a minha sala e testou a aplicação de algumas ferramentas disponíveis para uma aula de piano, que é como o meu caso como pianista, né. Eu me senti bem com essa estrutura ali, nesse nosso teste, e resolvi fazer um teste aberto. Eu chamei um amigo meu, um teste externo, né, chamei um amigo meu e dei uma aula para ele por lá. Nessa aula eu me senti bem confortável como professor, como nunca havia me sentido em outra ferramenta até então, e ele também se sentiu bem como aluno, a gente concluiu, assim, uma boa experiência de ensino-aprendizado nesse sentido, né. Então a gente abriu gratuitamente a plataforma, como eu falei, no dia 3 de abril, para uso pela comunidade, motivado por essa primeira experiência, que a gente considerou bem proveitosa e se sentiu bem com aquilo, e pela retomada de um conceito de adaptação, que já esteve presente em outras etapas do nosso trabalho aqui pela Songster, e agora aplicado nesse contexto da sala de aula de música pela internet. Essa ideia de adaptação, que permeia já o nosso trabalho há um tempo, parte da leitura de um livro que chama Uma Teoria da Adaptação, de uma estudiosa canadense que chama Linda Hutton. Ela é uma professora e crítica que atua nas áreas, claro, de crítica e também ópera e literatura, né. Nesse livro, a Linda Hutton, ela faz uma espécie de crítica da crítica, como eu gosto de falar por aqui, discutindo adaptações de livros para filmes, em que o livro ele é julgado como melhor, ou o filme é pior, ou enfim, qualquer tipo de comparação que carregue algum julgamento de valor entre esses 2 trabalhos, né. E nesse sentido, a professora ela levanta critérios para que a experiência do livro seja discutida a partir de ferramentas e do contexto literário, e a experiência do filme seja discutida a partir de ferramentas e do contexto cinematográfico. A partir dessa discussão a partir dessa discussão, a gente levanta a pergunta que faz parte aqui dos nossos propósitos: como que a gente adapta, nesse sentido de adaptação, uma experiência de uma aula de música para o ambiente de internet? E a partir dela a gente se depara com algumas outras questões por aqui, como: quais ferramentas estão disponíveis na experiência de uma aula de música presencial e quais estão disponíveis para uma aula de música pela internet? Quais experiências são possíveis em uma aula de música presencial e quais possíveis em uma pela internet? Quais experiências de ensino-aprendizado são exclusivas do formato presencial? Quais são exclusivas no formato pela internet? E um dos nossos propósitos aqui é discutir essas e outras questões que vêm surgindo e acabam que são infinitas, né, para descobrir características e aplicar ferramentas para que o ensino-aprendizado de música pela internet se torne mais uma boa experiência disponível. Que ela seja usada complementar ou que ela seja usada independente de outras iniciativas, mas que ela seja uma boa experiência e muito diferente, com características próprias da internet e diferente da presencial. Então, eu vou mostrar um pouquinho da plataforma e da minha sala de aula para ilustrar o pé em que a gente está dentro dessa discussão e algumas aplicações que estão acontecendo. Só antes para introduzir vocês um pouco à plataforma, a Songster ela conta com a implementação do Moodle, como eu havia falado, que já é uma plataforma bem utilizada mundialmente para ensino à distância, né, e alguns de seus plugins, que a gente vem aplicando e adaptando para o uso especificamente no nosso contexto de ensino-aprendizado de música pela internet. Então, vocês podem compartilhar minha tela aí para mim, por favor? Beleza. E aí, se puder tirar aquele rodapézinho, beleza, obrigado. Então, essa é a tela de login da Songster, tá? Eu vou fazer o login aqui, com a minha conta. Esse login pode ser via Facebook, pode ser via conta Google ou a criação de um usuário ali pela ferramenta da plataforma mesmo, tá? Aqui na tela inicial, ela é organizada com algumas categorias. Então, a gente tem salas para assuntos da própria plataforma, aqui as salas da Songster, os nossos assuntos internos. Tem algumas salas avulsas, já criadas. Opa, desculpe.
Tem também algumas salas avulsas já criadas por aqui, que pertencem a professoras, professores que entraram em contato com a gente como autônomas e autônomos para ter um espaço privativo e dar aula online. E também tem categorias de escolas, que são categorias, claro, com o nome das escolas, que entraram em contato com a gente precisam ter sob a sua gestão mais de um ambiente privativo online, mais de uma sala de aula online. Então eu vou entrar aqui na minha sala para ilustrar um pouquinho para vocês como que tá algumas possibilidades de personalização do espaço privativo de aula de cada professora e professor dentro do Moodle. Então entrando aqui na minha sala, vou ativar a edição. Então esse é o ambiente de ensino-aprendizado privativo de cada professora, de cada professor, e é o sistema para a gente gerir a nossa sala de aula online. Dentro da sala, a gente lida com uma estrutura de tópicos, como vocês estão vendo por aqui, tá? Nesses tópicos, a gente pode renomear esses tópicos, como melhor atender aqui a nossa organização, reordenar esses tópicos, enfim, como melhor atender ao nosso trabalho pela internet aqui. E para a gente se aprofundar um pouquinho na estruturação da sala, dentro de cada tópico eu posso adicionar uma atividade ou recurso, como o Moodle coloca aqui para a gente, dentre uma lista bem completa de recursos multimídia que o Moodle oferece como ferramenta de sala de aula aqui para a gente. Tá? Então, para comentar a aplicação de alguns desses recursos que estão listados por aqui, eu vou mostrar como eu optei por atender a um pessoal para quem eu dou aula aqui, usando alguns recursos disponíveis por aqui. Então, são várias possibilidades da gente editar a nossa sala e colocar ferramentas por aqui, só vou ilustrar uma aplicação, que é o meu caso por aqui. Tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei na minha sala de aula aqui foi um plugin de videoconferência do Big Blue Button, que é para fazer as aulas especificamente. Eu já vou falar com mais calma sobre esse plugin, o Big Blue Button, tá? Esse botão aqui foi eu mesmo que coloquei, é um recurso puramente cosmético aqui na sala. A gente pode editar o visual da nossa sala como bem entender. Ou então a gente conta com os links padrão da própria plataforma, sem problema, sem precisar se incomodar com nenhum tipo de complexidade aí. Eu escolhi colocar o material de cada aluno aqui que eu estou atendendo sobre um tópico para que somente elas possam acessar esse tópico e organizar um pouco melhor a sua interface, né? Então eu coloquei uma agenda para cada uma, em que eu registro as atividades de cada aula. Eu coloco aqui embaixo um cabeçalho para separar cada aula e sob esse cabeçalho eu coloco o material específico de cada aula. Então aqui eu coloquei, nesse caso, pastas com PDFs, imagens, links externos. Também coloquei tarefa para que ela responda submetendo um arquivo multimídia. No caso aqui, a ideia é que ela estudasse durante a semana e postasse dentro da sala um vídeo do processo de estudo dela, tá? Então, compartilhei só um pouquinho do meu uso para começar a ilustrar uma das muitas possibilidades estruturáveis aqui pelo Moodle, né? E que já são também discutidas há muito tempo numa comunidade mundial, então as possibilidades são muitas mesmo. Esse sistema de gestão de sala de aula, como eu falei, ele está aqui associado a um plugin de videoconferência chamado Big Blue Button, que permite a gente ter o momento de aula propriamente dito, além da gestão da sala de aula que a gente estava comentando até agora. Então, eu vou mostrar um pouquinho da videoconferência e das ferramentas disponíveis para o momento de aula propriamente dito. Tá? Então, vou clicar aqui para entrar na minha videoconferência. Ele tem esse botão entrar na sessão. Quando eu clicar em entrar na sessão, ele vai fazer um pequeno teste de áudio, pedir para habilitar a câmera e logo a gente está conectado, tá? Só para não confundir com esse monte de câmera, você pode tirar a minha câmerazinha ali do lado, que eu já estou aqui dentro da videoconferência. Muito obrigado. Então, para ilustrar essa nossa apresentação aqui no Fladem, já estão aqui dentro da videoconferência o Mauro, que é meu pai e outro sócio da Songster, está ali na câmera. Ele está com 2 câmeras habilitadas, e eu estou aqui e estou também com essa minha câmera auxiliar, que eu deixo sobre o teclado durante as aulas, tá? Então, na videoconferência, a gente tem algumas ferramentas para usar em aula. A primeira delas, é bastante simples, é o compartilhamento de tela, como existe em vários aplicativos por aí, né? Então, a gente abre uma janela aqui, a gente escolhe uma tela para ser compartilhada e compartilha. O que a gente compartilhar, ele abre essa tela aqui para a gente, carrega e abre essa tela aqui dentro da nossa videoconferência para ser vista, tá? Outra possibilidade por aqui é o compartilhamento de um vídeo externo. O que ele me pede para compartilhar um vídeo externo é um link,
ou de YouTube, ou de Vimeo. A gente já fez até com algumas lives que funciona também. Então eu vou pegar um vídeo aqui do meu YouTube mesmo, copio o endereço do link, colo aqui, vamos compartilhar vídeo. No que eu compartilho o vídeo, ele começa a tocar o vídeo, ele abre o plugin e a gente pode orientar aqui o aluno à audição. Quando eu coloco lá no meio do vídeo, ele vai lá para o meio do vídeo também para o aluno. A gente vai vendo esse vídeo junto, podendo orientar como professora, como professor aqui dentro. E outra coisa que a gente pode fazer por aqui é o compartilhamento de uma apresentação, como ele fala. A apresentação, ele pode ser um arquivo de imagem, JPEG ou PNG, pode ser um arquivo de PDF, em que cada página do PDF vai se tornar uma lousa aqui dentro da apresentação, um slide separado. Pode ser também um arquivo doc ou PPT. A gente sempre, do Word ou PowerPoint, né? A gente sempre indica que seja PDF ou imagem, porque os formatos digitais, a gente já viu várias vezes em congressos e outras coisas. Às vezes você coloca em outra plataforma, em outro sistema, ele desconfigura um pouco, tá? Então, para ilustrar esse recurso de apresentação, eu vou mostrar o PDF padrão que eu deixo aqui em todas as salas de aula, que tem pentagramas a partir do slide 2, pentagramas nessa estrutura aqui. A partir do slide 7 tem pentagramas com a resolução um pouco maior. E a partir do slide 12 são só lousas em branco, que a gente pode usar por aqui, tá? Isso a gente pode usar como uma lousa digital compartilhada aqui dentro da nossa videoconferência. Então a gente pode riscar. Eu primeiro vou riscar um pouco aqui, só para ilustrar, para vocês verem. A gente pode fazer as nossas anotações em cada slide. Eu posso abrir o modo multiusuário. Aí vocês vão ver que meu pai lá ele vai poder riscar também dentro da videoconferência. Aí quando a gente está em mais de um usuário, eu gosto de mudar a cor, né, para a gente se diferenciar um pouco aqui dentro dessa apresentação. Então a gente pode usar essa ferramenta para riscar livremente, compartilhado aqui, e os slides funcionam como folhas independentes. Eles guardam as nossas anotações. Então fiz um assunto aqui no slide 2. Agora eu estou indo aqui para o slide 3, a gente vai tratar de outro assunto, vou riscar aqui um pouco, a gente pode riscar. Quando a gente terminar esse assunto, se eu voltar para o slide 2, as anotações ainda estão lá e a gente retoma os assuntos. Depois, com um simples clique aqui, eu posso limpar essas anotações todas e a gente pode prosseguir aqui com o nosso assunto de aula. Então, como vocês estão vendo, além desses recursos, a gente pode usar mais de uma câmera por usuário aqui dentro da videoconferência. Como vocês estão vendo aqui, eu com a minha câmera, meu pai lá com as duas deles. Isso é bem simples, é só a gente fazer o login de novo, entrando na sala novamente, mas com o celular. Então a gente fica ali logado duas vezes. Eu só fiz o login aqui no computador, isso aqui em cima é meu celular, lá o meu pai está da mesma forma. Então a gente fica com o mesmo usuário duas vezes na mesma sala. No caso do piano, como vocês estão vendo aqui, as teclas podem ficar um pouco pequenas, dependendo da quantidade de câmeras. Para vocês terem ideia, no nosso servidor cabe até 100 usuários em cada videoconferência ao mesmo tempo. Então, a gente pode usar essa opção aqui, que é o focar. Vocês vão ver que a tela do piano fica um pouquinho maior para eu usar aqui dentro da minha videoconferência, né? Então, quando eu dou uma aula aqui na minha sala, geralmente eu foco no piano do aluno, quando ele está com o instrumento dele, com duas câmeras, o aluno foca no meu piano e a gente segue a aula dessa forma. Por fim, a gente pode gerir as entradas de áudio da nossa videoconferência. Então, no meu caso, eu tenho uma placa de som aqui em que eu ligo esse microfone, que eu estou usando aqui na nossa videoconferência, e também ligo o meu teclado em linha. Não sei se vocês vão estar ouvindo por aí, mas né, a gente pode ouvir esse som todo ligado em linha, tá? Então, assim, a gente pode mandar uma qualidade de áudio muito superior à de um microfone captando o som de um alto-falante, né? O som vai em linha, direto do instrumento para a videoconferência. Um dos grandes ganhos que a gente tem aqui na Songster, e que realmente tem potencializado bastante a nossa experiência de ensino-aprendizado de música pela internet, é a gente lidar dentro do mesmo sistema com a integração das ferramentas de sala de aula, que é o Moodle, que eu mostrei aqui para vocês, a gente pode fazer toda essa gestão, com esse plugin de videoconferência. E claro, a partir dessas ferramentas, a gente contar com a discussão com a comunidade em torno da ferramenta, em uma comunidade especificamente de ensino-aprendizado de música aqui pela internet, tá? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, se você puder voltar nossos vídeos. Beleza. Então, uma das propostas aqui da Songster
é desenvolver esse ambiente de ensino-aprendizado de música junto à comunidade, que eu acabei de falar, através de reuniões periódicas de feedback que sou eu mesmo que conduzo aqui com quem está usando mais ativamente a plataforma. Assim, a gente já está reunindo relatos de professoras, professores de vários instrumentos, coralistas, já tem até musicoterapeuta usando aqui a Songster, ou pelo menos já tiveram alguma experiência de atendimento aqui dentro da plataforma, né. E para ilustrar isso, eu vou compartilhar 2 ideias, mas no sentido de compartilhar nossas algumas das experiências mais comuns aqui, sobre aula de música pela internet que vem aparecendo, e também depois um caso de atendimento que a gente está tendo por aqui. Então, uma das ideias que está pintando, isso está sendo bem comum, pelo que a gente está vendo em vários feedbacks, é o uso do momento de videoconferência aqui, para que sejam tratados partes bem específicas, curtas e objetivas do repertório, no caso da performance, né. Então, você separa, projeta ali na nossa videoconferência um trecho de uma partitura específico, executa, faz as anotações, o aluno executa. No caso de ser uma aula em grupo, algum aluno executa um trecho, separa, faz umas observações, os outros vão passando a limpo nas suas partituras, depois faz isso com outro trecho, depois junta trechos. Então tem sido comum essa metodologia por trechos curtos, que é claro, né, não é exclusivo daqui, isso também já é muito defendido e utilizado no ensino presencial, e sempre foi, né, mas é uma prática comum nas videoconferências, tá. E para tratar com trechos longos, muita gente tem gostado e até para preparar a sua aula, tem gostado de pedir para as pessoas mandarem o áudio antes, olha com mais calma, faz os apontamentos, anotações e usa o momento da videoconferência para essas anotações mais específicas, né. Então os trechos mais longos é bom que seja feito por gravação, porque por melhor que seja a ferramenta, a gente ainda lida com delay, a internet não é na velocidade da luz, a gente já está tendo essa experiência como que é isso, né. Ah, outra ideia que pintou por aqui, você pode voltar a minha tela ali, por favor, e talvez sumir com o meu vídeo aqui para ficar só a videoconferência? Aos poucos vão aparecendo algumas ideias numa aula presencial, né. Com mais de uma câmera, a gente pode, por exemplo, deixa eu tentar posicionar rapidinho aqui. A gente pode observar ao vivo a performance instrumental por vários ângulos. Então deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui do lado do meu teclado, só para a gente ver um pouquinho. Beleza. Beleza, tá. Então, no caso do piano é isso, a gente pode ver mais de um ângulo do pulso, é uma coisa que é bastante construtiva para a gente ter essa discussão, né, mais de um ângulo do pulso ao mesmo tempo durante a performance instrumental aqui no em cada região do teclado. Por exemplo, né, então, quando eu estou tocando algum trecho aqui, a gente sabe que a gente lida com movimentos de profundidade aqui no teclado, a gente lida também com amplitude do pulso, e isso aqui dentro de uma videoconferência é possível, né, a gente vê ao mesmo tempo, é quase como se a gente tivesse 2 olhos, né. Isso numa aula presencial, por mais que a gente coloque espelhos pela sala inteira, ainda mais por estar lidando com piano, um instrumento muito grande, isso acaba que é impossível, né, a gente não consegue ter mais de um olho. Então, isso foi só uma ilustração, assim, um dos nossos propósitos, como eu falei no início, é que a aula de música pela internet se torne uma experiência muito boa e muito diferente da presencial. E a gente acredita que esse tipo de uso e de descoberta, de prática, é que nos aproxima aqui desse propósito. Então, vou parar aqui meu compartilhamento de tela. Sobre a experiência de atendimento, e aí eu já estou encerrando, eu vou compartilhar de uma escola que a gente está atendendo, que tem em torno de 300 alunos e 14 professores na equipe. Não é uma escola tão grande, mas já é um número bem significativo, né? A gente considera uma escola grande para o nosso atendimento. Eh, nessa escola a gente tá fazendo contato com os responsáveis da escola, os responsáveis da escola têm contato com os professores e professoras, e os professores e professoras têm contato com os alunos. Em todos esses essas etapas, tem orientações e discussões sobre ensino-aprendizado de música pela internet. Então, com esse tipo de atendimento, vira uma estrutura de multiplicação da aptidão de uso e suporte também para o ensino-aprendizado de música. Que acaba que é muito proveitoso para a gente atender uma escola inteira, uma estrutura grande, e também, de qualquer forma, para a gente inserir uma escola, independente da plataforma, do uso, né, no ensino, aprendizado de música pela internet, né, essa estrutura de multiplicação ela é bem importante.
Então, encerrando, vou colocar só alguns dados aqui da Songster, um pouco das nossas ideias futuras. Com essa estrutura de atendimento e 1 mês de operação, a gente já está com mais de 80 salas de aula online criadas, a gente já está com mais de 700 usuários, se não me engano, bateu 730, e a gente já está atendendo a 13 estados brasileiros, mais usuários na Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Itália, Portugal, Holanda e Polônia também já apareceram por aqui. Algumas das nossas ideias futuras é a gente se estruturar como empresa para desenvolver software que atendam a novas demandas específicas aqui da nossa comunidade, desse ensino-aprendizado de música que está acontecendo pela Songster. E também a gente expandir a nossa estrutura de atendimento, para que mesmo que a comunidade fique muito maior, cresça, a gente possa manter o atendimento personalizado e especializado, de músico para músico, como a gente está falando aqui, e ensino de música pela internet. Então, depois eu vou compartilhar alguns links ali, eu vou pedir para a Rita colocar nos comentários ali no vídeo. E o meu Facebook, Instagram, para os contatos, todos estão sendo feitos via as minhas redes sociais. E também as páginas da Songster, a plataforma em si e nossas informações. Então, muito obrigado, gente, pela atenção, pelo espaço aqui no Fladem. Léo, Rita, valeu pela parceria toda aí. E vai ser muito importante para nós contar com os retornos e com as ideias de vocês aí também. Obrigado. Obrigado, Matheus. Vou sumarizar algumas coisinhas que foram surgindo aqui no lado, né? Mas a principal pergunta que surgiu é a questão do delay quando usa a ferramenta de videoconferência do Big Blue Button, né? O pessoal aqui, alguns já responderam que depende muito da conexão, isso a gente, né, sabe que também depende. Mas acho que o delay também que a Dulce está perguntando muito é assim, por exemplo, se a imagem vai antes e o som vai depois, ou se o delay, mesmo que tenha delay, que vão os dois juntos, né? O Big Blue Button, como é que ele funciona nesse aspecto? Sim. Independente de ser Big Blue Button ou não, vou falar sobre uma cadeia grande de coisas que a gente lida sobre esse delay, e aí o Big Blue Button em si, tá? Então, quando a gente está lidando com isso, vou tentar ser mais breve também, a gente lida com toda uma cadeia. Então, quando eu falo aqui e mando o meu vídeo, o meu computador processa áudio e vídeo. Esse vídeo é codificado, ele é empacotado, enviado pela internet, chega no servidor, o servidor processa isso, envia pela internet para outro computador que lê, decodifica e executa, tá? Então, o delay é inerente. A gente lida com várias etapas, né? Esse delay de conexão. Sobre áudio e vídeo, além da internet ainda, a gente lida com o processamento também de cada computador em qualquer videoconferência, tá? Então, quanto melhor o computador processar isso, quanto mais a gente tiver hardware e software específico para processamento de áudio, como é o caso de uma interface de áudio, uma boa webcam, hoje em dia já tem webcams que codificam e decodificam o vídeo no próprio hardware, isso também livra muito o computador de carga, isso facilita a comunicação e diminui o delay, tá? Sobre o Big Blue Button e o nosso uso especificamente, a gente está usando com um servidor privativo, diferente de um servidor público, que existe, né, em Hangouts, outras coisas assim. Isso facilita muito a comunicação, porque a gente tem um servidor só para as informações que passam aqui pela Songster, né? Então isso facilita muito o fluxo de dados aqui. E outra coisa é que o Big Blue Button ele tem dispositivos específicos de software dentro dele para gerenciar áudio e vídeo da melhor forma possível aqui. Então, aqui, como eu sempre falo, isso foi uma experiência que a gente teve aqui, é legal, por exemplo, no Big Blue Button, a gente sempre colocar o máximo de vídeo que tem ali, a qualidade do vídeo no máximo. Às vezes a gente bota no mínimo para aliviar a banda da internet, né? Aqui, dependendo da gestão que você tem, no caso do Big Blue Button, ele faz uma bem boa gestão para que mande a melhor qualidade possível com o mínimo uso de banda, tá? Então, acho que respondi bastante coisinha. Sim, é inerente a toda a tecnologia digital, né? A gente tem isso. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando a nossa live tem experiência com o Moodle, né? Mas o Moodle é muito utilizado. E eu só queria sumarizar, a Mariana está falando aqui muito interessante, que na experiência dela, áudio e vídeo estão indo juntos, né, pelo computador dela. É o mais comum. O Matheus falou aqui, está exemplificando aí no mini estúdio que ele tem na casa dele,
mas todas essas ferramentas lá dentro também funcionam com um computador normal, né? Não precisa ter uma superprodução. A gente sabe que quanto melhor o equipamento tu tiver, melhor vai ser a qualidade final. Mas com um notebook simples também se pode fazer muita coisa, correto, Matheus? Perfeito. Tudo isso que eu estou mostrando são coisas que a gente pode ter para melhorar a nossa experiência, o microfone, a interface de áudio e tudo, mas de forma alguma isso é requisito, tá? Sem dúvida Uhum. melhora, isso tem que ficar bem claro. Também tem que ficar bem claro que não é requisito. Então, muitos alunos, muitas alunas por aqui, eles fazem as aulas pelo celular, o celular processa bem toda a informação, dependendo do celular, manda um bom vídeo, manda um bom áudio, né? Um notebook Exato. mais simples, mais moderno, também tem boas características, então nada disso é requisito. Só melhora a nossa experiência bastante. Sim. Tu falou agora do celular, eu me lembrei de uma coisa. Na universidade que eu trabalho, na Federal do Mato Grosso, o sistema de apoio à aprendizagem que a gente tem virtual é baseado no Moodle também, né? Então, essas ferramentas são bem conhecidas, pelo menos por mim, e porque eu também estudei isso no meu mestrado. Show. Agora, lá o aluno tem uma interface gráfica para o celular. O Songster também tem essa possibilidade do aluno acessar pelo celular da mesma maneira que ele acessa por um computador? Claro, como a gente roda o Moodle, né? O Moodle que é o sistema, Uhum, né? A Songster é a implementação disso. Então, para rodar pelo celular, você baixa o aplicativo do Moodle e associa ele uhum, ao link da Songster, tá? De qualquer entendi. forma, tudo isso também roda no navegador. A interface do Sim. Moodle no aplicativo do Moodle é muito melhor do que a do navegador, tá? No celular. Mas Sim. tem essa opção do aplicativo também que facilita o acesso móvel. Eu estou vendo aqui minhas anotações. Eu, que nem a Flávia na semana passada, anoto tudo em papelzinho para depois ir Também fazendo. gosto. Boa, também gosto. É, acho que uma última pergunta, um comentário, né? Que tu mostrou duas atividades, mas não é só isso que a Songster que implementa através do Moodle. Implementa através do Moodle tem envio de arquivos, tu pode fazer tarefas escritas, tu pode pedir para eles mandarem vídeo, tem toda um outro suporte aí que dá também para ser feito com várias outras coisas, né? Perfeito. É, depois, o pessoal está pedindo também aquela referência que tu falou do livro. Depois a gente escreve, coloca lá no comentário do Facebook, Tô mandando no né? private aqui. Tá, e depois a gente coloca lá no Facebook. E a gente vai fazer essa listinha, né, dos materiais que o pessoal citar, a gente sempre coloca nos comentários depois no final. Show. E por fim, a gente tem uma ferramenta lá na minha universidade. Qual é o nome do aplicativo? É o Moodle, Moodle, né? E o pessoal da Songster também auxilia nisso, né? É importante lembrar que a Songster, nesse período da quarentena, da pandemia, está disponível e aberta e grátis para todo mundo. Né? É. Então é um bom período para ver se adapta ou não, para cada um poder se adaptar ou não, né? Especificamente sobre esse suporte, a gente está fazendo ele pessoal mesmo, tá? Coloquei o link das Uhum. minhas redes sociais. Vocês aqui dentro que tem meu telefone, se alguém pedir o meu celular, pode passar. Ele é feito via WhatsApp, pessoal mesmo com a gente, tá? Essa ideia é ser de músico para músico, personalizado e especializado para isso, tá? Uhum. O Edu tá pedindo ali para colocar o nome da plataforma, do Moodle, né, que o pessoal muitas vezes não conhece. Vou pedir ali para o nosso Boninho, aí que está atrás das câmeras, colocar ali no nosso banner. E o app que existe tanto para iOS como para Android, né? Eu lembro de Perfeito. ter visto ele para Android porque eu tenho Android, eu não sei se para iOS tem. Tem também, perfeito. É. O Leandro Maia, saudoso Leandro Maia, acho que está lá em Pelotas, muito querido amigo. Ele está perguntando como é que insere a webconferência dentro do Moodle. Legal. A videoconferência, lembra que eu coloquei ali no adicionar uma atividade ou recurso, lembra? Uhum, Então é ali que ela fica disponível. Como eu falei, o Moodle ele é uma ferramenta aberta que tem muitos plugins, tá? O Big Blue Button foi um plugin que a gente colocou dentro do Moodle. Isso tem que ser feito no sistema, tá? Foi um plugin que a gente incorporou para o nosso uso aqui na Songster, para esse tipo de adaptação a que a gente está se propondo, uhum. tá? Que Então é necessário para a gente precisa de vídeo. tem sido importante, É. tá? Só uma coisa que eu não falei sobre o atendimento, desculpa, Léo,
isso deixar claro também, ficou em algum momento falado, a gente está aberto durante a quarentena, isso é gratuito, né? Eu lembro que a gente conversou muito sobre Sim, deixar isso bem claro para esse uso, principalmente para nossa interação aqui com o Fladen. Isso é gratuito durante a quarentena e a gente está num momento do modelo de negócio de construção colaborativa de tudo isso. Então, de todos esses feedbacks, tudo isso que vai acontecer. Tá, então o uso da Songs ele está aberto gratuitamente, toda essa estrutura e atendimento, essa é a nossa proposta por esse momento aqui, tá? exatamente. Então, acho que só para fechar ali a resposta para a pergunta do Leandro, quando tu adiciona uma tarefa lá, aparece a opção Big Blue Button, né? Tu pode Perfeito. adicionar um texto, tu pode adicionar um arquivo, tu pode adicionar uma sala de chat e tu pode adicionar o Big Blue Button e daí tu configura ele conforme as tuas necessidades. Perfeito. São inúmeros recursos que existem ali, né? Um deles é esse plugin que a gente está usando junto ao Moodle, que é o Exato. Big Blue Button. Então vamos para a última pergunta também do Leandro com respeito a isso. Existe alguma perda na webconferência quando inserido no Moodle, através do Big Blue Desculpa, Button? como que Seria é? alguma perda de qualidade, etc. Do Big Blue Button? Não, não. O Big Blue Button ele funciona separado, inclusive é um servidor específico para o tráfego de sinal dentro dele, né? Então a implementação é só o acesso via sistema. Você cria um link para o Big Blue Button, que ele vai abrir uma janela separada do Big Blue Button, e aí vai rodar o Big Blue Button, né? Não interfere por ser usado dentro do Moodle ou fora. O Big Blue Button ele está funcionando integrado. Isso. Inclusive, essa semana eu tive reunião de departamento, cada um nas suas casas, e foi através do Big Blue Button. Né? Perfeito, Foi bem tranquila. perfeito. Matheus, muito obrigado. Depois a gente volta. Lembrando a todo mundo que está aqui acompanhando a live, se tiver alguma pergunta extra, né, no final, a gente volta com o Matheus e com o Daniel para continuar a discussão. Agora a gente vai agradecer a participação do Matheus e vamos Obrigado, colocar o prazer, Daniel gente. para a gente poder apresentar e fazer a fala dele. Valeu, gente. Abraço. Obrigadão. Valeu, Matheus. Valeu. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo de volta. Olá. Agora estamos te ouvindo. Muito bem. O Daniel ele vai falar uma proposta que ele está usando nos encontros online temáticos para aprofundamento e reflexões do repertório, onde ele está usando a ferramenta do Padlet. É uma ferramenta muito bacana, realmente. O Daniel é professor de música na educação básica e também trabalha em projetos vocacionais de música como a Escola do Auditório Ibirapuera e o Instituto Bacarelli. Ele atua como regente de coros juvenis desses institutos, aliando o canto coral com proposições de pesquisas cênicas. O Daniel ele tem mestrado em educação pela PUC de São Paulo e é bacharel pela ECA da USP, e também é um dos professores formadores do Método Passo lá em São Paulo. Então, Daniel, bem-vindo, muito obrigado por participar com a gente. O espaço é todo teu. Obrigado, Léo. Bom, é um prazer estar compartilhando, que a gente possa realmente fazer desse encontro à distância seja realmente frutífero de novas ideias, né? Novos conceitos. Vou pedir para que vocês consigam compartilhar a minha tela aqui. Acho que a primeira coisa que é importante iniciar falando é tentar primeiro apresentar qual é o contexto que esse coro juvenil ele está inserido, né? Então, o coro do auditório ele faz parte de um corpo da Escola do Auditório Ibirapuera, que é uma escola de música brasileira que fica no Parque do Ibirapuera, nesse prédio bonito do Niemeyer. Ela é uma escola para alunos da rede pública. A gente está falando de um curso técnico que ele tem uma duração relativamente grande, de 5 anos, e que todos os alunos recebem auxílio financeiro durante o curso, além do auxílio de vale transporte, né? O coral juvenil, ele é formado só pelos alunos de canto. A escola tem vários cursos instrumentais também, mas no coro só quem canta é quem são os alunos de canto popular. Então eles são alunos que também fazem aula de canto sozinhos, e esse grupo ele tem uma pesquisa de performance cênica, né? Então é importante entender
que contexto a gente está, porque a Escola da Audiovisual existe há mais de 12 anos e a gente, ao longo desse trabalho, conseguiu, por exemplo, formar alunos e que hoje atuam como professores, né? Então, eu não sou um regente que estou sozinho com o coro, eu tenho uma equipe de professores que um dia foram alunos e hoje contribuem num pensar sobre isso, né? Bom, acho que todo mundo está tendo dificuldade de como manter ou conseguir dar continuidade a um trabalho musical, mas o coral, por natureza coletiva, já tem um dificultor a mais, que é a gente, bem provavelmente, vai ser uma das últimas atividades que vai voltar, né? E eu acho que é importante compartilhar com vocês qual é o conceito de trabalho que a gente sempre adotou na Escola do Auditório e que foram esses conceitos que a gente ficou repensando juntos, enquanto equipe, para poder manter, de alguma forma, o nosso trabalho à distância, né? Primeiro que a gente acredita que o cantar coral, ele não é só apenas um cantar junto, mas ele é estar junto, é estar se emocionando junto, é estar imerso a um fazer coletivo, né? Então, não é só apenas cantar junto, né? Uma outra questão é que se a gente sempre esteve dentro de um processo de fruição dos adolescentes, naturalmente a gente sempre se questionou e tentou, enquanto equipe, pensar em maneiras de fazer uma interação com esse pensamento em rede que os jovens têm, né? Tem uma questão de que a gente é um grupo de música popular, então sempre a gente teve uma preocupação de que os alunos, quando estivessem interpretando as canções, que eles soubessem ter uma análise mais aprofundada sobre aquela música e aquele contexto cultural, né? Que eles conseguissem ter mais elementos de interpretação da canção, né? Não só apenas pelo som. E que também, como que eles conseguiriam traduzir isso corporalmente, né? Então, existe um pouco esse processo, né? Que é saber o canto, como explorar o corpo para que ele possa expressar esse canto, para que possivelmente isso vire uma cena ou não, né? Bom, diante desses fundamentos, como que a gente estruturou esse plano de trabalho à distância, né? A gente criou ideias de que os encontros online eles deveriam ser temáticos, ligados ao repertório. Então, a cada encontro seria trabalhado, seria aprofundado uma música. Então, para isso a gente utilizou essas ferramentas. Uma delas é o Padlet, que é uma ferramenta de painel digital que a gente vai ver logo a seguir. Outro é a utilização de um outro aplicativo que consegue reunir ideias de diversas contribuições, né, que é a nuvem de palavras, que é o Mentimeter, e o outro que talvez seja um site mais conhecido, que é um banco de imagens, onde você vai agrupando imagens que existem na rede que tem a partir desse conceito, né. E tudo isso a partir de encontros que a gente fez, a gente utilizou o Zoom, e a nossa preocupação era que ao final desse encontro, a gente pudesse ter um tipo de registro. Então, o final do encontro, quando a gente formatava e traduzia isso em ideias, a gente gravava e deixava isso disponível para que quem não tivesse acesso, afinal, a gente está falando de alunos da rede pública, alguns não têm aparelho de dispositivo com conexão boa para poder acompanhar os encontros, então, para que também eles pudessem ter acesso a esses encontros de alguma maneira, né? E aí, como a gente dividiu os encontros? Então, a gente manteve os encontros no mesmo dia e na mesma duração que seria os ensaios. A gente ensaia de sábado de manhã,
Hoje, excepcionalmente, a gente não está ensaiando, né? Mas, assim, começando com aquecimento vocal e corporal, depois o grupo se divide em várias salas, e aí, com os professores assistentes, há um trabalho de prática de naipe, que vale dizer que é um trabalho que começou musicalmente. Eles têm um espaço virtual pelo Google Classroom, que é uma ferramenta que a Priscila Proiter já veio falar sobre ele aqui, né, há umas 2 semanas atrás. Depois dessa prática de naipe, o grupo volta a ficar junto e aí começam. Através dessas ferramentas que eu vou explicar agora um pouquinho, os cantores vão dando as suas contribuições individuais e depois que tem esse momento de reflexão, o grupo volta e aí a gente começa a fazer uma análise coletiva e compartilhar um pouco qual é o panorama de todas as contribuições, e a partir daí fazer várias atividades onde isso começa a se traduzir corporalmente ou poeticamente para virar ou não uma cena, né? Então, acho que a gente pode começar fazendo essa parte prática. Então, antes da gente começar a ver o painel digital, eu queria apresentar para vocês essa ferramenta, que é o Mentimeter, que a gente vai começar com a nuvem de palavras, tá? Então, vou pedir que vocês digitem aí www.mente.com e digitem esse código, 761512. Vou pedir também que seja a Rita ou seja o Léo coloquem esse link no chat. E aí, o que vai aparecer? Vai aparecer uma pergunta, né? Que é: quais são os principais desafios do ensino de música nos tempos de isolamento? E vão ter aí 4 opções. Então, vou pedir que vocês preencham e que vocês enviem as respostas de vocês. O que é legal dessa ferramenta é que o fato da gente compartilhar várias respostas, ele vai agrupar aqui em uma nuvem de palavra essas respostas, e tudo que for coincidente de ideias ou de palavras, vocês vão perceber que ele vai criar uma nuvem onde essa palavra vai ficar maior. Vou deixar um tempinho para que vocês possam... Ó, já tem duas pessoas que votaram. Então, cada vez mais que as pessoas forem votando, ele vai atualizando aqui, né? Então, como que isso entrava no processo, né? Uma das perguntas que a gente fazia depois que eles liam as contribuições de cada aluno sobre as impressões das músicas, seja o contexto cultural, seja o aspecto atual que essa canção tinha como relevância, eles preenchiam uma pergunta que estava ligada ao: qual é a mensagem primária da canção, né? Enquanto eu estou abrindo aqui, eu vou mostrar um exemplo de nuvem que eles responderam, né? Para que a gente possa entender quantas pessoas estão votando. Deixa eu mostrar por aqui. Estou conseguindo ver a minha... Aqui, não sei se vocês... Espero que vocês estejam conseguindo ver. Essa aqui é uma das respostas quando eles foram responder qual era a mensagem primária que a música Panis et Circense tinha. Então, a partir da imersão deles, eles foram respondendo, e mais de 2 pessoas responderam: alienação, né? Então, ó, vou compartilhar com vocês
as respostas que as pessoas estão respondendo, só para a gente poder ver junto como que eu estou vendo a resposta. Ó, então, aqui está sendo a nuvem. Então, a gente já tem mais de 16 pessoas que responderam. E aqui a gente está vendo que a maioria das pessoas responderam distância, internet, né, conexão, tecnologia, né? E aí, o que eu faço? Então, eu vou guardar um pouco as respostas até todo mundo ir respondendo. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco como funciona o Padlet, tá? Então, vou pedir agora, vou pedir para que a Rita ou o Léo compartilhem o endereço do Padlet, que eu fiz um Padlet só para o Fladem. E vou entrar aqui enquanto isso. Acho que é isso aqui. Acho que eu coloquei errado, calma. Tentando de novo. Aí. Então, olha só, esse aqui é um exemplo de um painel que eu fiz para o Fladem, né? E aqui contém um pouco a estrutura que eu utilizei no Padlet dos encontros temáticos. Então, cada encontro tinha um Padlet, ou seja, cada música tem um Padlet. Então, como que a gente pensou? O Padlet, ele é um tipo de site onde você compartilha ideias e as pessoas podem comentar, ou elas podem inserir informações a partir daquilo que está colocado aqui. A gente organizou de maneira que sempre tivesse no Padlet da canção a letra da canção. Coloquei aqui a letra da canção Rosa, do Pixinguinha. Tinha uma gravação. E aí, a gente já tinha feito no presencial uma proposta inicial de mural sobre o que eles tinham de impressão a partir do que eles estavam cantando, né, aquela música. Então, a gente compartilhava aqui nessa parte. E aí, cada cantor tinha que responder três perguntas. Uma era: qual era o contexto cultural dessa canção? Aqui está escrito Chico, mas porque a gente pegou de outro. Aí tinha o eu lírico dessa canção, ou seja, como que eles imaginavam o eu lírico que falava esse texto, né, que estava dizendo essa canção, e se existia alguma correspondência de mensagem dessa canção para a atualidade ou para a vida deles. Então aí os cantores vinham aqui e comentavam, e cada um fazia um depoimento sobre qual era a sua reflexão sobre isso. Então, nesse processo aqui, eles iam respondendo ou previamente ou em uma parte do encontro online. Depois que a gente tinha as respostas deles, a gente parava e lia as respostas deles. E a gente conversava um pouco sobre a variedade dessas respostas. E aí, a partir daí, eles respondiam essa nuvem de palavra, né? Que é o que está aqui no site que eu mostrei para vocês, que é o Mentimeter. A gente... Deixa eu achar aqui primeiro qual era a nossa resposta para a gente poder colocar... Ó, aqui a gente já tem 24 respostas. Eu só vou dar um print para a gente poder colar aqui, entender como que eu fiz essa tradução. Eu pegava a mensagem, a nuvem de palavras deles, e eu colocava também no Padlet, e tinha uma outra pergunta ligada à nuvem de palavra, que estava ligada era: qual era o sentimento que essa música despertava em você?
E a partir dessa outra nuvem de palavras, aqui, eu vou colocar agora, para a gente poder entender aqui, como que se adiciona uma informação. No Padlet sempre tem um mais aqui. Aí quando você tem um mais, eu posso colocar um arquivo nessa setinha, um link, a partir de um link, posso colocar um vídeo direto, posso colocar a partir de uma pesquisa do Google, ou eu posso, na verdade, adicionar, por exemplo, um outro Padlet, né? Então, aqui eu vou adicionar o arquivo que eu copiei aqui da nuvem de resposta agora, que a gente fez. Então, vocês vão ver, vocês vão ver que agora está a nuvem. Eu coloquei a nuvem de palavras que a gente fez. Então, você clicando, vocês conseguem ter acesso a essa nuvem e já percebendo que entre várias respostas, algumas que coincidiram foi conexão, distância, internet, presença, o delay, o interesse, a criatividade e a tecnologia, né? E aí, depois que eles faziam essa nuvem de palavras, aí a gente começava a se aprofundar nisso, e aí a gente fazia com que, após eles elegerem qual era o principal sentimento, eles tinham, então, que ir num banco de imagens, e aqui tem o Pinterest, que é onde a gente utiliza para poder achar as imagens, e aí eles falavam, então, me traz força. Então, eles pesquisavam no Pinterest, eles colocavam força, e começavam a tentar achar imagens que traduzissem a força, né? Então, eles iam achando imagens conceituais sobre força. Então, a partir dessa seleção de imagens, então, para mim, força me traz a partir de uma imagem ligado a uma religiosidade, ou ligado a uma resistência, ou ligado a uma capacidade de aproveitar o tempo presente. E aí eles vinham aqui, eles salvam essa imagem, e a gente jogava sempre num Pinterest só daquela música, né? Então, vou mostrar como exemplo como a gente fez com uma das músicas do coro. O coro sempre tem, ao longo do ano, um repertório temático que eles apresentam, né? Então aqui, estou entrando aqui no Padlet da música Panis et Circense, né? Queria compartilhar com vocês o Padlet, o Pinterest, ou seja, o banco de imagens dessa música. O resultado foi esse. Olha as imagens que eles acharam que traduzia a música Panis et Circense, a partir das emoções e dos sentimentos que ela provocava. E aí, depois que eles escolhiam as imagens, a gente voltava, via as imagens, e aí tinha a seguinte proposta, e aí começavam agora as propostas de tradução cênica ou corporal, que era, a partir dessa imagem e da escolha da sensação, como que eles poderiam traduzir isso em gestos ou em poesias. E aí eles, de novo, voltavam, faziam uma pesquisa, alguns mostravam em desenhos como poderia ser uma cena disso, ou como poderia ser um gesto que traduzisse essa sensação, né? E aí a gente, na verdade, fechava o encontro fazendo um compartilhamento dessas imagens e tendo ideias para propostas cênicas disso, né? Então, só para acabar, aqui eu coloquei no Padlet aqui do Fladem 3 exemplos de como a gente utilizou o Padlet. Então, tem o Padlet do Panis et Circense, depois vocês vejam. Aí tem um outro formato
de Padlet da música Ponteio. Aí você vai perceber que aí está um pouco diferente a diagramação, porque agora tem umas linhas, ou seja, agora a ideia era tentar traduzir qual é a correspondência entre as coisas, né? E sempre tem uma parte onde tem um vídeo, além dos rascunhos deles, de opções de cena, tem sempre um vídeo de como que eles estavam traduzindo isso cenicamente. Então, basicamente, o Padlet, enquanto ferramenta de compartilhamento e de colaboração mútua, né? É isso. Queria, na verdade, só terminar esse... Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Queria terminar, na verdade, fazendo uma provocação que a gente sentiu que, mesmo os nossos alunos sendo alunos de canto e que tinham uma certa autonomia com o estudo individual, após a primeira semana de isolamento, foi se esvaziando o sentido, né, de cantar ou de cantar aquele repertório, né? E eu fui percebendo que eles, enquanto cantores, pararam de cantar, de modo geral, né? E aí acho que vale a pena a gente realmente refletir e ter consciência um pouco qual é a função do fazer coletivo, principalmente dentro desse contexto, né, onde a gente está aparentemente mais isolado, mesmo essa geração tendo muitos recursos e muitas ferramentas para não estar isolado, né? E ao mesmo tempo, qual é o nosso papel enquanto professores, né, de realmente, durante esse processo de imersão musical, ser muito mais um interlocutor e então esse papel de intermediador do que necessariamente um papel de regente, um papel de protagonista nesse fazer coletivo. É isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Realmente, eu trabalhei muito tempo com coro cênico, né? Agora que eu fui para o Mato Grosso, que eu vim para o Mato Grosso, na realidade que eu parei um pouquinho com isso, mas por muitos anos eu trabalhei lá no Ceará com coro cênico e para mim isso traz muitas lembranças, né? E eu fico pensando, poxa, como eu estaria trabalhando se fosse eu nesse momento com o coro. E eu acho que é uma abordagem bacana, porque a gente tem muitas vezes que se adaptar também ao que a gente consegue oferecer, né? E buscar as ferramentas para fazer isso. Lá no início, quando estava falando, o Leandro Maia também fez um comentário mais ou menos nesse sentido, mas ele é suspeito para falar, porque o Leandro ele adora essa coisa de cantautor, adora essa coisa de criação, letra, melodia, né? Ele é um cantautor, ele faz isso. Mas como é importante a gente pensar que a música não é só chegar e tocar as notas, né? Não é só emitir um som, tu tem que realmente fazer alguma coisa além para tu realmente chegar a um nível de interpretação, não só de reprodução das notas, né? Antes de eu chegar aqui nas perguntas do pessoal, eu queria só ver se tem a possibilidade, tu tem aí por acaso algum resultado desse trabalho, sei lá, com panes et circenses, ou não do Padlet, mas do resultado de interpretação? Vocês chegaram a gravar alguma coisa na interpretação ou não? Chegamos. Deixa eu só mostrar. Tem como. Ou também pode compartilhar o link depois para a gente ver como é que ficou, porque fica para a gente ter uma ideia do que surgiu depois de todo esse processo, né? Uhum. Ó, o próprio no próprio em todo o Padlet tem uma parte ali de vídeo, deixa eu ver se eu consigo só mostrar, porque assim, sempre tem uma parte de vídeo onde tem porque a ideia também não era deixar vídeos do encontro inteiro, e sim só da proposta final, quando eles apresentam Sim. as sugestões de tradução do gesto, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Peraí. Eu não sei se vai vir o áudio, mas a gente...
A gente não testou no início, provavelmente vem, ou talvez não venha, mas qualquer coisa, se der para deixar um link. Não sei se está tendo. Bom, de qualquer maneira, lá em cada Padlet vai ter um vídeo que está ligado, que está no YouTube, ele só não está listado. Aham. Sim, sim. Pessoal, para quem tem o link, né? Eu vou te pedir, então, depois a gentileza, se tu puder, depois que terminar a live, colocar uns links lá nos comentários mesmo para a gente poder dar uma acessada, eu agradeço. Para a gente ver como é que ficou o resultado desse processo, tá? A gente tem bastante pergunta aqui, né? Então, vou começar com a primeira que eu vi lá em cima. Deixa eu achar de novo. Bom, a Ana está falando que é difícil para os cantores infantis e juvenis fazer virtual os ensaios, né? Como é que vocês... como é que foi essa questão da adesão do pessoal, né, para participar desses ensaios virtuais? Como é que foi o convencimento deles? E como é que se mantém a motivação também nisso, né? Na verdade, tudo começou porque após uma semana que eu percebi que eles estavam começando a declinar de enviar os estudos individuais pelo Google Classroom, eu fiz um encontro com eles para poder entender. Eu falei, gente, vamos marcar um dia só para poder, na verdade, ver como vocês estão. E aí, quando eu encontrei com eles pela primeira vez, e a minha ideia era só conversar para saber o que estava acontecendo, se eles estavam bem, como eles estavam, eu comecei a perceber ali que o que estava faltando, o que eles mais sentiam falta, era essa dimensão social, era deles se verem. Entendi. E eu falei, caramba, realmente não vai funcionar só com eles tentando trabalhar, eles fazendo a linha deles no Google Classroom. E olha que a gente enviava a base harmônica, né? Assim, mas isso não fazia sentido para eles, né? E aí a gente pensou, não, então vamos criar então um encontro para poder se aprofundar em questões interpretativas, que é um pouco do que a gente fazia quando a gente estava presencialmente, mas agora que a gente está sem essa demanda de ter o encontro que tem que ser dividido em partes musicais, em partes de fruição, vamos agora tentar fazer só um encontro voltado para a fruição, né? Então, e aí, na verdade, assim, de maneira geral, os empecilhos. Porque é no sábado de manhã, então, assim, vários deles estavam com o fuso trocado. Os adolescentes, eles falavam, nossa, eu tô indo dormir às 5 da manhã, né? Então, assim, então alguns, eles perdiam o encontro, porque estavam dormindo, né? Ou porque não sabiam mais que dia que era da semana, né? Mas, de maneira geral, quando começaram a entrar e a perceberem que isso era um resultado onde a pluralidade e a contribuição deles era fundamental para que a gente pudesse criar esse mosaico de interpretações, isso foi ficando cada vez mais forte, né? Em especial porque a gente também foi modificando as atividades para que tivesse sempre uma expressão de qual era a visão do sentimento e da relação deles com a memória afetiva. O que a gente queria, na verdade, era também trazer isso mais forte, né, com o repertório, um vínculo com o repertório. E isso foi o que apareceu um comentário ali que agora da Camila, que tu tá buscando o vínculo afetivo para fazer um musical. Sem dúvida. Que daí tu consegue, né? E aqui tem uma pergunta da Maria Vitória, tem a ver isso que a gente estava falando no início. Todos os coralistas têm participado sem resistência, fora essa coisa do acordar e dormir às 5 da manhã para acordar sábado de manhã cedo. A gente tem um grupo que não é um grupo muito grande, né? É um grupo de 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, eu tenho 3 que estão com problemas de conexão, porque tem conexão, só tem uma conexão pelo celular e é 3G, então nos encontros a pessoa não consegue participar. Ela até consegue tentar ver o Padlet, mas ela não consegue participar dessa construção, né? E eu tenho, na verdade, 2 alunos, um que, na verdade, durante essa época, decidiu abandonar a música, uma decisão dele, assim, né? E uma outra aluna que, na verdade, achou que isso está muito abstrato, né, para ela, assim, e ela não se sentia tão à vontade de estar interagindo com a câmera, também, porque é um pouco isso, né?
mas acho que, de maneira geral, o grupo se engajou, assim, não foi uma questão. Bom, bacana mesmo. Assim, só para entender um pouquinho mais essa interação que vocês têm feito, depois que vocês ensaiam naipes, vocês passam juntos também, não? Então, depois que a gente faz em naipe, quando a gente volta, nos encontros tem um momento onde eu ligo a base harmônica, cada um canta da sua casa, mas como eles já mandaram os áudios pelo Classroom, eu pego Entendi. os áudios que eles enviaram e eu junto, e a gente utiliza um pouco essa junção. E manda para eles. E manda para eles que possam ouvir as vozes juntas, né? Também isso tem uma dimensão. Claro. Não, geralmente o pessoal também fica com muita dúvida de como são os procedimentos, né? Só queria fazer um lembrete que os links para os aplicativos e para os sites estão todos nos comentários, tá? Que o pessoal está perguntando. Procura ali nos comentários que o pessoal já está postando todos os links, né? Perguntar se tem mais alguma pergunta específica para o Daniel, senão a gente chama o Matheus de volta e vamos fazer perguntas assim mais gerais. Então, vamos chamar o Matheus junto e vamos conversar um pouquinho mais, os dois juntos. Bem-vindo de volta, Matheus. Muito obrigado. Coisa linda, Daniel. Parabéns aí pelo trabalho, cara. Valeu. Eu estava pensando uma das maneiras... A gente sempre vai cair nos problemas das conexões, né? Da disponibilidade. Tu falou, o pessoal lá tem 3G, né? Isso, querendo ou não, são barreiras que acho que ninguém tem resposta por enquanto. A gente tenta fazer nosso melhor para dar conta dessa nossa nova demanda, né? E como tu falou no início, Daniel, ontem eu estava vendo uma mensagem assim da Associação de Coros de algum dos estados dos Estados Unidos. Os coros vão ser provavelmente das últimas atividades musicais a voltarem, né? Porque trabalha diretamente com o contato, trabalha diretamente com a voz, a saliva sai, questão de contágio. É realmente um âmbito muito... É diferente de uma aula de instrumento individual, onde o professor pode estar do lado, o aluno pode estar do outro, assim, bem distante nas salas, o professor, assim, meio olhando, sei lá, né? Acho que o coro vai ser dos espaços mais complicados. A Ana está perguntando, Daniel, qual software que tu está usando para juntar os áudios? Eu estou usando um aplicativo chamado Soundtrap. Vou tentar entrar aqui. Não, Soundtrap. Eu vou enviar aqui no o Soundtrap, sim. Isso. O Soundtrap. Isso. Porque aí, na verdade, é o que tem mais feito intuitivamente, mais rapidamente, né? E também outras pessoas podem entrar e ajudar nessa contribuição, né? Porque senão, se deixar só na minha mão, exatamente. Não cria uma interdependência, né? Isso. Inclusive, já vou dando spoiler, a live da semana que vem tem uma das lives que é como usar Soundtrap. Então, quem quiser aprender, já fique aí, já volte semana que vem nesse mesmo horário, que o Soundtrap vai estar por aí. Gente, então, se vocês tiverem, o pessoal que está nos vendo, né, se tiver perguntas assim gerais para os dois, eu começo com uma. Eu quero saber, a gente falou muito dos potenciais e a gente tem o limite que sempre vai cair na conexão, né, na internet. Mas quais são as dificuldades que vocês têm notado em cada plataforma e como vocês têm feito para transformar essa dificuldade, dar a volta nela e transformar isso num benefício nas plataformas que vocês têm criado e utilizado? Começo aqui? Pode ser. Então, essas questões de dentro das plataformas, do funcionamento, a maioria delas, principalmente as comerciais, elas não são abertas para a gente conhecer realmente a arquitetura do sistema, ver como ela gerencia áudio, gerencia vídeo, faz toda essa comunicação, né? A vantagem, foi um dos motivos da nossa escolha aqui pelo Moodle e pelo Big Blue Button, é que são sistemas abertos.
eles são construídos muito colaborativamente por uma comunidade mundial e que já não é tão recente, né? Então a gente tem acesso à arquitetura dos sistemas, aos códigos, às configurações mais internas, como mexer, entender como ele gerencia e envia áudios. Então é nisso que a gente está acreditando, o uso dessas plataformas que têm mais acesso aberto, né, às coisas todas, a todos os aspectos do sistema. E sobre, às vezes a gente vai achando algumas soluções de uso, né, bem no nosso dia a dia, assim. Então, esses dias pintou, a gente estava lembrando aqui agora também, uma coisa, às vezes o áudio tá ruim, o vídeo e tal. Só a pessoa tem uma conexão ruim, mas ela tem uma Wi-Fi e uma 3G, né? Às vezes isso rola, é mais comum em casa, são pacotes mais acessíveis. Realmente isso é legal a gente apontar essa questão, né? Tecnologia, se a gente pensar num sentido amplo de acessibilidade, não é acessível. Ela não é barata, a gente sabe como que é isso, ela não é geograficamente distribuída tão generosamente, a gente sabe como é, né? Agora, assim, tipo esse caso, né? Tinha uma Wi-Fi que não era muito boa e tinha a 3G que também não era muito boa. Aí, às vezes a pessoa conecta o celular e o computador, um via Wi-Fi e um via 3G, na mesma videoconferência. Como é possível, né? Por aqui. O celular só manda áudio, a videoconferência do computador pelo Wi-Fi só manda vídeo. Ele muta o áudio aqui e tira o vídeo ali. Então você você distribui a banda dentro do recurso que você tem, né? Então é Sim. nisso que a gente está acreditando, assim, cara, em lidar com sistemas que são abertos, que a gente consegue gerenciar o sistema, a arquitetura daquilo mesmo como tecnologia, e com o nosso uso, especificamente na nossa área aqui, discutir aplicações mais específicas e soluções com infraestrutura que não precisa ser tão complexa, assim. Sim. Uma das preocupações que a gente também enfrenta como professores de música, né, é a questão da sincronia, né? Então, também, a minha área de ensino da música, ela é parte mais das disciplinas teóricas. Então, eu dou teoria, percepção, solfejo, contraponto, harmonia, análise. Então, eu consigo vislumbrar ferramentas assíncronas com muito mais facilidade do que um professor de instrumento, um professor de voz ou para um ensaio, né? Os professores e os regentes, professores de instrumento, voz e os regentes, têm essa dificuldade porque a sincronicidade é muito necessária para poder fazer, né? E é como eu sou a favor não, eu acho que eu fico num pensamento de que estamos numa situação atípica, a gente tem que tentar dar maiores possibilidades de acesso a todos. Se às vezes o síncrono não funciona, então vamos passar para o assíncrono, vamos mandar vídeo, vamos mandar áudio, vamos esperar o aluno receber vídeo, vamos esperar o aluno também mandar o áudio deles, né? A gente tem que acabar se adaptando, como se fosse numa sala de aula regular. Uma sala de aula regular, a gente tem também situações que a gente não tem ação naquele momento. E eu, por algumas vezes, eu já disse, eu não sei te responder agora, vou pesquisar e depois eu te respondo. Né? Isso também faz parte da tarefa docente. E a tarefa docente na EAD, a gente tem que também aprender a lidar com essas dificuldades tecnológicas, que muitas vezes são chatas, mas às vezes a gente encontra saídas fantásticas para manter a afetividade como a que o Daniel manteve, né? Que era uma das perguntas que eu tinha escrito antes da gente ter as nossas lives, essa questão do contato humano que é essencial, né? Mas a gente vê que muitas vezes esse trabalho afetivo através das canções pode dar uma ajuda nesse contato humano, né? Daniel, tu quer comentar alguma coisa dessa pergunta que eu fiz? Eu acho que assim, acho que a gente, na verdade, pelo menos no nosso caso, a gente utilizando, por exemplo, o Google Classroom, né, onde eles enviavam os estudos das linhas deles melódicas, né, dos arranjos. Tinha uma questão que é primordial, que é para que eles pudessem enviar o áudio deles cantando, eles ouvindo a base harmônica ao mesmo tempo, eles têm que ter dois dispositivos, né? Então isso já cria uma série de limitações para quem não tem dois dispositivos, né? Ou quem só depende do celular. Mas isso, dentro do Google Classroom, a gente não conseguiu contornar. E por isso que a gente voltou a fazer esses encontros de prática de naipe
no Zoom, em pequenas salas só de naipe, onde cada um canta e o outro escuta o outro cantando para poder ver o que o outro sabe e o que o outro não sabe. É um pouco isso, né? Mas dentro do Padlet, talvez o empecilho seja que ele é um compartilhamento que tem muitas telas, né? E tem muitas janelas, o que é bom, esse pensamento em rede. Mas para quem só acessa pelo celular e tiver um celular pequeno, ele começa a ficar meio confuso, porque começa, pelo tamanho da contribuição do grupo, começa a ficar muito cheio o painel. Então, assim, e aí quem está tentando achar uma informação dentro disso começa a ficar meio perdido, né, dentro do celular. Como que a gente tentou contornar isso? A gente sempre tenta fazer um vídeo de síntese do encontro, que não seja um vídeo muito grande, para que isso fique como se fosse uma pílula para o futuro, assim, porque quando a gente voltar no presencial, a gente possa assistir rapidamente e falar, tá, a sensação era essa, né? Assim, é uma forma, na verdade, da gente também tá mandando mensagem para a gente, o quanto que isso vai alimentar o nosso trabalho futuramente, né? E motivar, trabalho de motivação também a continuar, né? Assim como teve uma que não quis, uma pessoa que não quis, aí tudo bem, respeita a decisão da pessoa, né? É muito isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que eu acabei ficando aqui, não vi. Me veio uma coisinha à cabeça sobre isso que o Daniel falou, se a gente tiver um tempinho. Vai falando a gente que eu vou vendo. lidando com as internets e coisa, né? Inclusive, no contexto do coral, a gente anda lidando com alguns coralistas aqui e tudo. Pela movimentação na câmera ou pela disposição de informações, como foi que você falou aí, né? A gente lida com um contexto de compressão, né? De tela. A gente está limitado a esse espaço aqui. Numa sala de aula, a gente tem todo o entorno, as salas têm um cheiro, né? As pessoas têm o perfume, elas têm e a relação pessoal mesmo, né? Aqui todos os sinais pessoais que a gente tanto aproveita e tal, eles estão comprimidos, né? Uma das questões acho que são essa: como a gente usar e perceber o melhor possível esse espaço de uma telinha, seja para distribuição de informações, seja para um contexto de regência ou de ritmo de aula, né? Tipo, isso aqui foi um negócio que eu comecei a aprender com vídeo, né? É só aqui que eu me mexo com a mão na frente da cara. O resto eu mexo com a mão aqui em volta, sabe? Exato. Esse tipo de lidar com o ambiente de compressão de tela, assim, né? Isso é outra experiência. Tá? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se chegou mais algum novo comentário. Acho que é isso, meninos. Vocês têm alguma consideração final para fazer? Algum comentário final? Pô, se tiver um espacinho, queria só reforçar o agradecimento aí, gente. O Daniel por compartilhar o trabalho, obrigado aí, cara. O Léo, a Rita dando a mão aí também, toda a comunidade, obrigado pelos comentários, as contribuições aí, valeu pelo espaço, gente. Não, e a importância de ter um espaço como esse, né, de atender uma necessidade urgente, né, porque e eu sei que essas nossas novas práticas, desses novos contextos, elas vão exigir da gente, enquanto professores, uma reflexão profunda sobre os nossos objetivos e as nossas expectativas de aprendizagem, mas ter um espaço como o Fladen, de que desde o começo se propôs a ter uma abertura para poder compartilhar ferramentas, isso mostra o quanto que a gente está vivo, né? E o quanto que, na verdade, é possível, sim, manter nossas atividades artísticas e musicais diante de todo o contexto, né? Como essa questão da sincronia pode, inicialmente, afetar, né? E pode, às vezes, desestimular o nosso trabalho, né? Toda mudança é difícil, sair da homeostase é complicada, né? Quando teve o movimento da escola nova, o pessoal que dava aula de modelo tradicionalmente platônico não queria, né? Então a gente tem que se movimentar, né? A gente tem que pensar em novas ferramentas, a gente tem que testar e tem que errar também. Muitas vezes a gente não vai acertar na primeira. Né? Ninguém nasce sabendo e ninguém teve. Hoje em dia, poucas são as pessoas que tiveram uma formação nas suas formações de graduação ou de não graduação para trabalhar com essas ferramentas. Então a gente tem que correr atrás, né? E dar o nosso gás e fazer a nossa parte.
né? Penso muito na gente também ver isso como uma experiência diferente, né? A gente não se apegar a querer fazer aquilo que faz, e sim aproveitar os aspectos diferentes que podem ser essa experiência aqui, para que no futuro a gente tenha mais, né? Acho que isso pode fazer parte dos nossos ideais, acho que é um pensamento bom para esse momento, assim, né? Exato. Meninos, agradeço muito. Já temos 1h30 de live aqui. O pessoal ali tá agradecendo, tá botando bastante. Depois a gente vê lá os comentários. E estamos encerrando a nossa live. Semana que vem a gente tem mais 2 lives de tecnologias específicas, né? Já vou deixar aqui o spoiler. A primeira vai ser. Deixa eu pegar aqui minha listinha. A primeira vai ser com a Amanda Montenegro, lá de Fortaleza também. Aulas de músicas em plataformas virtuais, onde ela vai falar um pouquinho daquela preparação prévia que a gente tem que ter para dar aula, né? Por exemplo, cuidar o que tem atrás, cuidar interferências sonoras, tudo a parte tecnológica, a parte prévia ao tecnológico, né? E o Charles Prates de Montevidéu, Uruguai, ele vai nos ensinar como usar o Soundtrap, né? Mostrar para a gente como é que é esse trabalho diretamente com o Soundtrap. Então, agradeço a presença do Matheus e do Daniel e agradeço a participação dos nossos ouvintes. Ficamos por aqui e na semana que vem a gente se vê de novo. Um abraço. Obrigado, gente. Abraço. Obrigado, Meu pai Matheus. tá mandando Obrigado, um Léo. abraço aqui também. Obrigadão, gente. Valeu. Obrigado, Rita. Até mais. Falou. Tchau, tchau.